Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de setembro de 2019 e vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a primeira fase do concurso de cartórios de Alagoas, Banca VUNESP. Nosso tema dessa semana, sucessões. Banca VUNESP. Sucessões. Já temos aí nossa lista de exercícios. Falamos ontem sobre a exclusão. Falamos também um caso específico da vocação hereditária na sucessão legítima, da ordem da vocação hereditária, que foi a questão 3, mais um, que foi a questão 4, os filhos. Falamos sobre representação, falamos sobre quem são os herdeiros necessários, falamos da questão 6, petição de herança, artigo 10, artigo 10º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Falamos a questão 7ª, questão difícil, com a súmula 377, concorrência de cônjuge com filhos, né? Na hipótese de filiação híbrida, na hipótese em que ele é ascendente de todos os filhos, né? Que concorrem. Essa hipótese aí, sim, aplicar-se-ia a reserva de 1/4, 25%. Sucessão provisória, nós falamos sobre ela também. Mostrei um esquema. Questão 8. Importante, então, voltar naquele quadro que nós temos aqueles artigos considerados que eu nomeei como artigos breves. Eles são enfrentados com uma simples resposta. Nós temos aquela lista simples, que são simplesmente elementos, mas eles não têm relação entre eles. Então, como enfrentamos esses artigos que são de estrutura listas simples? Simplesmente com o mnemônico, correto? Quem são aquelas pessoas? Também são chamados na sucessão testamentária, nós sabemos, né? Aquelas pessoas ainda não concebidas, de filhos de certas pessoas, né? Filhos de pessoas indicadas pelo testador, desde que essas pessoas indicadas pelo testador estejam vivas quando da morte do testador. As pessoas jurídicas cuja organização for definida, determinada sob a forma de fundação. Então, essas pessoas, essas figuras, elas também podem ser chamadas à sucessão, na sucessão testamentária. Então, a sucessão. Quem são os chamados à sucessão? Tanto na legítima quanto na testamentária. São as pessoas nascidas ou aquelas já concebidas. Na testamentária, nós ainda vamos ter isso. Então, essas figuras. Então, hipótese clássica de uma lista simples, né? Temos uma lista sucessiva que temos que vencer a etapa anterior para termos a próxima situação, a próxima figura. Quem são aquelas pessoas que podem ser administradores, que devem ser os administradores até o compromisso do inventariante? Então, nós temos essa regra. Primeiro é o cônjuge, depois ao cônjuge, o companheiro, quem viva, nós temos aí já os herdeiros, né? Que estejam na posse ou na administração. E se houver mais de um, aquele que for o mais velho, testamenteiro, pessoa de confiança do juiz. Então, vamos passar. Por fim, nós temos essas listas cronológicas. Exemplo clássico são esses casos aqui da curadoria dos bens do ausente, da sucessão provisória e da sucessão definitiva, né? Previstas aí no início do Código Civil. Nós temos uma série de informações, mas é relevante o tempo. Também outro exemplo clássico, herança jacente. Nós falamos também ontem sobre a herança jacente. Mário, você tem que ter em mente como você vai estruturar cada um desses artigos. Isso vai lhe ajudar muito. Sonegação, falando do 9, a sonegação. Falamos o 10 também. O 10 não falamos ainda. Vamos fazer a questão 10, então. Vamos vencer a questão 10. A questão 10. O Arlindo, ele casa-se com Joana, pelo CUB, e que tem com ela 2 filhos. Então, Arlindo e a Joana se casaram pelo CUB, temos 2 filhos, correto? Um filho é o Bruno, outro filho é o Lucas. Ótimo. Um é Bruno, outro é Lucas.
Primeira informação. São solteiros, sem conviventes, sem união estável. Arlindo e Lucas, esse senhor e este, eles vêm a falecer no acidente de trânsito. Sendo Lucas deixado um filho menor. Então, Lucas deixou um filho menor. Os atestados de óbito constam que o falecimento de Arlindo ocorreu 5 minutos antes que de Lucas. Então, não é um caso de comoriência, né? Não é o caso de comoriência. Não é o caso de comoriência. Como ocorre nessa situação? Os bens deixados por Arlindo são transmitidos a Joana, Bruno e ao filho de Lucas. Joana, Bruno e aos filhos de Lucas. Assinar a alternativa correta. Os bens deixados por Arlindo são transmitidos a Joana, Bruno e ao filho de Lucas. Isso é falso, porque quando Arlindo morreu, essa prova é da VUNESP, prova de São Paulo para juiz. O Lucas ainda era vivo, então você não pode dizer que os bens do Arlindo serão transmitidos ao menor. O menor é o filho de Lucas. Né? Em razão dos falecimentos no mesmo acidente, a presunção é a de que a morte do mais velho precede a do mais jovem falso. Nós temos dos atestados de óbito a informação de que o Arlindo faleceu 5 minutos antes. Isso é relevante. Então, a letra B está equivocada. Sim. A comoriência, ela diz respeito a não se saber quem morreu antes ou depois. Letra C, Em né? algum momento, na comoriência, fala-se que é mesmo acidente? Falou que é exatamente a mesma hora? Outro equívoco. Não é isso. Não é isso. Então, quando você for definir comoriência, você não pode definir comoriência dizendo que morreram na mesma situação, morreram na mesma hora. Isso não é a definição correta do Instituto. A definição do Instituto é você dizer que não se sabe averiguar qual deles precedeu ao outro. Inclusive, pode ter uma pessoa que morre em casa e a outra morre na rua. E é comoriência. Não é? Os bens deixados por Arlindo serão transmitidos a Bruno e a Lucas. Sim, e também, né? É CUB, observada a ameação de Joana. Então, letra C é a mais correta. É a mais correta, não. É a correta. Em razão dos falecimentos no mesmo acidente da comoriência. É isso que é o problema. Não é isso. O problema é que rotula a comoriência como o mesmo acidente, né? O pessoal usa como o melhor exemplo. Estavam no mesmo acidente, não sabe quem morreu primeiro. Mas assim, você pode falar outro equívoco, é dizer, esse é o primeiro, clássico. E outro também é você dizer que morreram no mesmo tempo. Isso também não é a definição. Então, no mesmo local, no mesmo tempo, não é isso. Não se sabe averiguar. Você vai ter essas palavras que são as que definem. Não se sabe averiguar, não se consegue averiguar, não se pode averiguar. Correto? Em razão dos falecimentos no mesmo acidente da comoriência, é isso que não pode. Se eles fossem comorientes, Mário, aconteceria uma situação seguinte. Ela teria direito à meação e o Bruno herdaria. O menor não herdaria nada. Porque não há sucessão entre comorientes. Não herdaria nada, nem representaria, né? Claro. É justo? Sim, mas é a solução legal. A vida é injusta. 10, 11, 12. Vamos lá para IESES. 12. Fizemos a 12? Vamos fazê-la. 12. Eu estou achando que essa carga de exercícios, ela dá sucessões muito
Sucessão legítima, muitos exercícios de sucessão legítima. Mas tudo bem, vamos adiante. Nós já estamos aí feras na sucessão legítima. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou particular? Falso. Já sabemos que não. Particular, não. Ponto. Falso. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro. Isso 2017, prova de Rondônia. Foi a prova que eu fiz. Foi aprovado nessa prova. Essa aqui, a gente não vai considerar mais esse conteúdo desse artigo. 1790, né? 1790. Foi considerado falso, mas essa questão foi anulada por esse artigo. 1790. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da União Estável, nas seguintes condições. Né? Isso aqui nós não vamos mais considerar aí pelo posicionamento do STF. 3. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, já sei que estão falando sobre a herança jacente. A herança jacente foi a minha pergunta na prova oral de Rondônia. A herança jacente contaram para mim. Define a herança jacente. Então, herança jacente. Eu não estava tão afiado, né, à época como estou hoje. Depois que eu pensei, isso aqui é uma lista que eu tenho, é uma lista cronológica. Então, eu tenho que estudar de uma forma na linha do tempo, né? Mas aí não, morre uma pessoa, sem herdeiros, bens arrecadados, ficarão sob guarda de administração de um curador até que seja declarada vacância ou então entregue a um herdeiro habilitado. Verdadeiro, muito fácil. Facílima a questão. 1, 2 e 4 estão corretas. A 2 é falso, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Mas se observarmos, parece que não há resposta. Ah, não, peraí. Só a terceira que é verdadeira. Ah, não, tem a 4. A legítima dos necessários pode ser incluída no testamento? Falso. Isso aí nós já sabemos. O patrimônio de uma pessoa, ele, para fins sucessórios, ele é classificado em 2 partes. Cada uma dessas partes é a metade, é 50% do todo. Uma parte nós vamos nomear como legítima e a outra parte nós vamos nomear como disponível. A legítima, ela existe quando se tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuges. Então, uma pessoa que tem estes descendentes, ela sempre vai ter o patrimônio dela uma parte nomeada legítima. Sobre essa parte ela não pode dispor. Me parece que, por exemplo, nos Estados Unidos não existe isso. A pessoa pode dispor de todo o patrimônio dela, independente de legítima de herdeiros necessários. Eu me recordo de ter lido isso em algum momento. Lá nos Estados Unidos, quando a pessoa falece, se o imóvel tiver no nome de pessoa física, o governo me parece que tem, acho que 40% do imóvel, alguma coisa nesse sentido. O imposto é altíssimo, né? Por isso que às vezes, aí, na realidade, o governo passa a ser um herdeiro teu, né? Entre aspas. Porque ele pega 40% do valor dos bens. Vamos adiante. A 1 é falsa, a 3 é verdadeira, a 4 é falsa e a 2 é falsa também. Não havia resposta correta para essa. Outra questão importante que você tem que se lembrar, Mário, na hora da prova, principalmente banquieses, a banquiese tem essa conduta, a VUNESP não. Eu acho que o concurso ele já está para averiguar, na minha opinião, conhecimento. Não é controle emocional. É conhecimento. Controle emocional, eu vou fazer um teste com um psicólogo, um psiquiatra. Todos seremos reprovados. Por que eu falo isso?
porque propositalmente há respostas ou questões incorretas. Uma vez eu conversei com uma aluna, ela me disse que ela foi fazer uma prova e ela chegou numa questão, ela se deparou com uma questão, ela ficou praticamente 1 hora nessa questão. Ela conseguiu fazer, me parece, 30%, 35%, porque ela deparou com essa questão e deparou com uma outra que ela não achava resposta e ela não teve, naquele momento, o discernimento e a lucidez de saber e de pensar que a banca é mentirosa. A banca, ela faz questões erradas propositalmente. 13. Caio e Joana, irmãos, são devedores solidários em relação ao credor Johnny pela quantia de 3 milhões. Com vencimento em 20 de novembro. É aí do Rio de Janeiro, Mário. Vamos lá. Devedores solidários em relação ao credor Johnny pela quantia. Então, vamos lá. Caio é irmão. O mais, às vezes, complexo é desenhar, né? Joana. Estudando aí essas questões, às vezes, específicas, que eu fico para preparar esses meus cartões, eu fico lendo muitos textos e assistindo muitos vídeos também. Eu deparei ontem com um conceito super interessante. Você tem que saber diferenciar, Mário, aquilo que você sabe daquilo que você reconhece. Como assim? Eu te faço uma pergunta, você não sabe a resposta. Mas eu te falo a resposta, você se lembra daquilo. E você diz, é isso mesmo. Na verdade, o que ocorreu ali foi um reconhecimento. Você não sabia a resposta da pergunta. Mas qual que é a armadilha desse mecanismo? Que inconscientemente nós fazemos. Nós acreditamos que quando nós reconhecemos, nós sabemos o conteúdo. Isso é falso. Não é interessante? Pior que é. Hã? Pior que é verdade, né? Então você tem que estar sempre atento. Se você está reconhecendo, você tem que ser honesto com você. Nós todos, com nós próprios. Se você está apenas reconhecendo, ou você está dominando o conteúdo, correto? Porque você, realmente ouvi falar sobre isso, é isso mesmo, me lembrei agora. É isso, estas são as formas de se reconhecer. O Caio e a Joana são devedores solidários em relação ao credor Johnny, pela quantia de 3 milhões. Então, vou colocar aqui o Johnny, pela quantia de 3 milhões. Eles 3 milhões. Com vencimento em 20 de novembro de 2015. O vencimento é 20 de 11 de 2015. Essas aqui tem que ser bem rápido, porque isso aqui é para pegar tempo mesmo. O Caio possui 3 filhos. O Jackson, o Max e o Felipe. Todos capazes. Max e Felipe não possuem filhos. Max não possui filho e o Felipe não possui filho. E Jackson possui 2 filhos. 2 filhos, Marcelo e Rafael. Marcelo e Rafael. Também capaz. Rafael, por sua vez, possui única filha, Michele. Michele. Jackson falece em 15/6 de 2015. Então, o Jackson, esse rapaz, ele faleceu no dia 15/6. E, em seguida, falece seu pai, Caio, em 1º de julho. 1º de julho de 2015. Premou fazer a representação para Marcelo e Rafa. Por razões pessoais, Rafael, logo em seguida ao falecimento de Jackson, antes do falecimento de Caio, renuncia à herança que lhe cabia em decorrência do falecimento de seu pai. Aqui é ótimo. Então, Rafael
renunciou a Jackson. Esse caso é o seguinte, para que você como renunciante de Jackson, você pode representá-lo na sucessão relativa à herança de Caio. Nós vimos isso ontem. Tranquilo, não tem problema nenhum. Uma outra situação diz respeito ao poder de aceitar a herança. Essa disposição é tratada na aceitação e na renúncia da herança, logo aí nas disposições gerais. Se a pessoa que falece ela não aceitou a herança, poder de aceitar, ele vai transferir-se aos seus herdeiros. E você só pode se manifestar sobre aquela primeira herança, a do avô para o pai, se você concordar em aceitar a herança do pai, do seu pai. Mas se você não concorda em receber a herança do seu pai, por que você vai se manifestar sobre a herança do seu avô para o seu pai? Correto? Você já exclui. Só se você aceitar a sua. Ficou claro agora? Só se você, neto, aceitar do seu pai, filho do pai. Porque se você não aceitar do seu pai, você não tem que se manifestar a respeito do recebimento da herança do seu avô, da transferência do seu avô para o seu pai. Renunciou à herança, Caio deixou tão somente 6 milhões em patrimônio, em espécie. Somente 6 milhões em patrimônio. Sabemos que Caio e Joana são solteiros, e não havendo quaisquer outras pessoas envolvidas na relação negocial, na relação sucessória, essa é a alternativa correta. Então, vamos voltando aí. Caio é uma dívida, ele tem uma dívida de 3 mil. Então, nós temos aí o valor, né? O valor da herança. O valor da herança, nós vimos aí da petição de herança, é aquela da aceitação e da renúncia. Qual seria o valor da herança? 20 de novembro. Ele ainda tem uma dívida que vai vencer em 20 de novembro, mas, de fato, eles vão fazer jus, tá? Nesse caso específico. 1,5 milhão. Ele é devedor solidário. Ele é devedor solidário. Quando ele é devedor solidário, ele, na verdade, ele vai transferir apenas 3 milhões. Essa é a primeira premissa. Ele transfere 3 milhões. Ou melhor, não. Ele transfere 6 milhões e tem uma dívida de 3 milhões. Nesse caso é porque, como é filho, o filho, em relação à dívida solidária, ele só responde pela parte dele, né? Pela parte dele na dívida solidária, porque não há essa transmissão da solidariedade, na sucessão de dívida solidária, a não ser que fosse indivisível, que não é o caso. Nós vimos isso aí no direito das obrigações. Nesse caso, vamos lá para as alternativas. Caio, a obrigação de Joana não pode ultrapassar 1.500.000. Isso é falso. Isso é falso. Caio e Joana são solteiros, não há outras pessoas. Ok. Rafael é o filho. Rafael responde pela dívida de Caio. Mas ele Rafael, sim. O Rafael renunciou, não renunciou? O Rafael, ele renunciou, mas ele representa o Caio. Correto? Até o limite de 1 milhão. O Rafael. E o Marcelo? Marcelo responde pela dívida de Caio. Isso aqui é a letra C. A letra C você já tira. Marcelo responde pela dívida de Caio até o limite de 2 milhões. A letra C você retira essa letra C. Por quê? Porque nessa hipótese, o que ocorre é o seguinte: você considera ele tendo um valor aí de 3 milhões. Então, ele não poderia responder por 2 milhões, ele poderia responder por 1 milhão.
Sim, agora sim. Então, 1 milhão. Michele responde pela dívida de Caio até o limite de 1 milhão. Michele? Não. Ele é filho do Rafael, né? Não pode porque o Rafael representa, né? O Rafael representa, a Michele não participa dessa, dessa sucessão. Max e Felipe responderão cada um pelo pagamento de 3 milhões? Não, isso é falso porque não existe isso. O Rafael ele vai responder pela dívida de Caio até o limite de 1 milhão. Responde pela dívida de Caio. Então, essa questão foi super controversa, porque, na minha opinião, você pode considerar, na verdade, que Marcelo e Rafael, eles responderão. Por que não responderiam por 500 mil, né? Mas aí, no caso, você está levantando... Porque o Jackson, sim, o Jackson responderia por 1.000. O Jackson por 1.000. E se houve a dívida transmitida, né, o pagamento de 1.000? Não, o Jackson responderia por 3 milhões. Não, o Jackson não responderia por 3 milhões, não. Mas se é solidário, eu pago... Mas a dívida solidária, ela não se transmite. Essa dívida, a solidariedade da dívida solidária, cada um responde pelo seu quinhão. Quer ver? Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Na herança? Esse fundamento desse artigo da obrigação, quer ver? Da solidariedade passiva. Qual artigo, você sabe? É a partir do artigo 275. O credor tem direito a exigir de receber de um ou de alguns dos devedores. Essas questões são sempre da transmissão das obrigações, da assunção de dívida, não é isso. Vamos lá. Todos os devedores... Vamos lá. Da solidariedade passiva. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não importa a renúncia da solidariedade, a proposição de ação pelo credor contra... Ok. Se um dos devedores... 276. Se um dos devedores solidários falece deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. É o 276. O fundamento é o 276. Ele deixou herdeiros? Deixou. Você está colocando aí que, no caso, a Joana receberia a meação dela. Não, eles não são casados, eles são irmãos. Não, Joana. Joana não é casada com Caio, ela é irmã dele. Tá, então ela, na realidade, ela não herdaria nada. Quem herdaria são os filhos. Ela não participa porque nós temos a regra que os descendentes eles preferem aos colaterais, correto? Então, cada filho herdaria 2 milhões. Nós podemos fazer o seguinte, cada um deles herdaria de valor 2 milhões. Isso. Mas também nós teríamos agora que dividir a dívida também. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu não gosto de tirar tudo porque a dívida solidária tem regras próprias. A dívida, nesse caso, vamos imaginar que para o Jackson. Que era pré-morto, mas não importa. Não importa. A dívida não é de 3 milhões? E não temos o artigo 276? O artigo 276 diz o quê? Ele é bem claro. Se um dos solidários falece deixando herdeiros, nenhum dos herdeiros será obrigado senão a cota do que corresponder ao seu quinhão, salvo se a obrigação for indivisível. A obrigação de dinheiro não é indivisível, ela é divisível. Nesse caso, ele responde o Jackson por uma dívida de 1 milhão. O Jackson responde pela dívida de 1 milhão, correto? Estamos aqui. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, o Jackson... Só que o Jackson era pré-morto. Então, no caso, o Jackson, ele deveria, que é o filho, ele deveria pagar 1 milhão. Só que como ele era pré-morto, nós ainda temos 2 herdeiros. Não, ele faria jus, né?
ele faria jus, ele faria jus a 2 milhões e teria uma dívida de 1 milhão. Exatamente. Mas não é o Jackson que vai receber esse valor. É o Mark, é o Marcelo e Rafael. O herdeiro, ele é obrigado a pagar a cota que corresponder ao seu quião hereditário. O herdeiro. Os herdeiros. Mas todos os herdeiros, quem são todos os herdeiros? Marcelo e Rafael são considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Serão considerados como um devedor solidário. Então, qual que é, embora ele só faça jus a uma parte, ele, Marcelo e Rafael, eles são considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. É o seguinte, vamos imaginar que o Jackson fosse vivo. Quando o Caio faleceu, o Jackson, o Max e o Felipe, eles receberam 6 milhões e também terão que arcar com uma dívida solidariamente no valor de 3 milhões. Ok, os três receberam 6 milhões e terão que arcar. Qual que é a dívida de cada um destes herdeiros? A dívida de cada um desses herdeiros é 2 milhões. Mas, se você considera os três juntos, Jackson, Max e Felipe, você considera como um devedor solidário em relação a Joana. É isso que fala. Da mesma forma que Marcelo e Rafael, ele é considerado, ambos, como um devedor solidário. E nessa hipótese, se eles são um devedor solidário em relação aos outros devedores, Max, Felipe e Joana, se eles são solidários, a dívida deles é considerada solidariamente. Então, 1 milhão para eles. Mas é isso mesmo. O fundamento dessa resposta é o artigo 276. Esse exercício é difícil. Até mesmo porque aqui fala pouco de sucessões. É isso mesmo, Mário. Resposta tem? Tem a resposta. Rafael responde pela dívida de Caio. Mas aqui está um montante de 1.000, porque você não divide aqui. Você não divide em hipótese alguma, você só atribui responsabilidade proporcionalmente ao quião, nessa segunda situação. Mas os outros herdeiros, no caso do Marcelo e Rafael, eles são solidariamente responsáveis por 1 milhão. Então, a dívida de Rafael o Rafael ele faria jus, o Marcelo e Rafael, cada um faria jus a 1.000 e a 500, vamos considerar assim. Mas não é assim que é para se pensar, porque eles são considerados devedores solidários em relação aos outros devedores. É isso mesmo. Mas, de qualquer forma, vamos adiante. 13, vencemos a 13. 14, colação. O Instituto da Colação. Nós sabemos o seguinte, que só vou localizar aqui no Google. Código Civil. Vamos lá. Não ficou muito claro, não, né, Mário? Não, até dá para entender aí embaixo, porque na realidade as outras, por exclusão, você consegue chegar nessa.
Porque a Joana, como é irmã, não tem meiação para ela pegar 1,5 milhão aí, né? Na realidade, ela não é nem herdeira, ela nem recebe nada, É. né? Porque tem filho, né? Se você pegar e jogar 2 para cada um, A primeira letra A, você vai falar o seguinte: a obrigação de Joana não pode passar, não, ela é devedora solidária. Então a letra A você já elimina. isso. O Marcelo, ele responde pela dívida de Caio até o limite de 2 milhões. Isso é falso, porque nós sabemos que nesse caso o Jackson responderia por 1 milhão. Sim. Entre os Por 1 herdeiros tem milhão. essa divisão. O Marcelo responde pela dívida? Não. O Marcelo não vai responder por 1 milhão, não. Por quê? O Jackson responderia por 1 milhão. Sim. A Michele não participa de nada. É. Max e Felipe respondem cada um pelo pagamento de 3 milhões. Se você só soubesse a primeira parte do 276, você já sairia bem nessa questão. Mas para você ter absoluta segurança, você tem que compreender a parte final também. Uhum. Todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Todos reunidos. Marcelo e Rafael, ele é considerado um devedor solidário em relação a Max, Felipe e Joana. E se é um devedor solidário, quanto Jackson deveria? Iria dever, ou deve? 1 milhão. Então, eles são solidários a 1 milhão. É isso que diz o artigo. Eu vou evitar de ficar tirando uma foto, porque isso toma um certo tempo. De qualquer forma, vamos lá para o próximo exercício. Por que a doação você não precisa de colher a assinatura da anuência? Vamos lá na doação. E na compra e venda você precisa de ter a participação do cônjuge da esposa, compra e venda. Vamos lá nas disposições da compra e venda? Da implementa? Era isso que eu estava procurando, mas eu vou ter que procurar aqui. É o 500 alguma coisa, compra e venda, 496. É anulável a venda de ascendente ao descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge alienantes expressamente houverem consentido. Compra e venda. Consentimento. Doação. Você saberia me explicar por que nós não precisamos de consentimento na doação? Pelo simples fato que nós temos o Instituto da Colação. Pelo simples fato do Instituto da Colação. Ô Mário, você me permite fazer um intervalo de 5 minutos agora e já voltamos, porque eu tenho que receber uma pessoa? Claro. 5 minutos e a gente já volta e a gente continua aí, vamos até 10h30, 11 horas, até terminar os exercícios, tá? Só um minuto, voltamos. Nós estamos tratando, a doação, nós não temos uma disposição aos moldes do artigo 496, aplicável à compra e venda, porque nós temos a colação. A colação. Então vamos lá. Voltamos agora lá para a colação, para as disposições pertinentes à colação. Correto? Da caducidade. Então vai haver colação da partilha da colação, a partir do artigo 2002. Os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que derem vida receber, sob pena de sonegação. Quando ontem nós tratamos dos herdeiros necessários, nós falamos em legítima. E quando falamos em legítima, o artigo 1847, ele nos traz como se calcula a legítima. Primeiro, você vai informar nesta primeira linha o valor dos bens e dívidas, o valor dos bens.
todos os bens do falecido na data da abertura da sucessão. Valor dos bens existentes na data da abertura. Então, você como advogado aí, Mário, no Rio de Janeiro, você recebe aí um grupo de pessoas, né? Esposa, filhos, seus clientes, e você agora é o advogado. Vai fazer alguns cálculos. Primeiro, o valor dos bens. Quais eram os valores dos bens na abertura? Sucessão. É assim que nós temos que fazer. Na segunda linha, você vai retirar as dívidas menos as dívidas. Na terceira linha, você vai retirar as despesas do funeral. As despesas do funeral. Na quarta linha, você vai adicionar aqueles bens sujeitos à colação, aqueles bens que foram doados em vida, mas bens. Você vai simplesmente colacionar. O que é colacionar? É voltar aqui. Você vai colacionar. Você vai colacionar. Vamos dar um exemplo prático. Em 2000, vamos imaginar que uma pessoa, que é um pai, ele é solteiro, mas ele tem 2 filhas. Ele falece agora, em 2019, com um patrimônio de 1 milhão. Tinha uma dívida no banco de 80 mil. Foram as despesas funerárias de 20 mil. São altas as despesas funerárias. É muito caro. Morrer é caro. Não morra. Não morra, que morrer é caro. Bem caro mesmo. Inclusive aqueles planos aí, auxílio funerário, né? Planos, eles são bons. Mas, em 2002, ele fez uma doação de uma casa para a filha de 400 mil. Como você vai calcular o que cada uma delas receberá hoje? Vamos colocar aqui em 2006, ele fez uma doação para outra filha de 200 mil. Não, eu acho que eu vou ter problema aqui. Porque aqui eu vou ter que fazer redução. Vamos diminuir esses valores aqui para eu não entrar nesse mérito. Reduzir o valor. Vamos fazer isso aqui. Ó. Agora vai dar certo. 200 mil, 100 mil. Bens na abertura da sucessão, 1 milhão. Menos, qual é o valor das dívidas? 80 mil. Despesa funeral, 20 mil. Os bens que foram doados, 300 mil. Volto com eles. Quanto é o total dessa conta? 1 milhão mais 300 mil, 1 milhão e 300 mil, menos 100 mil, 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil. O valor da legítima é 600 mil. Correto? O valor da legítima é 600 mil. Então, de fato, eu poderia ter feito a doação para as filhas, não teria problema. O valor do patrimônio é de 1 milhão e 200 mil. Então, legítima, né? Elas teriam uma parte disponível. Saiu da parte disponível, mas essa parte disponível é considerada antecipação da legítima, né? Antecipação da legítima. Cada uma delas faria jus a 600 mil. São só 2 filhas. 600 mil. Mas uma já recebeu 200 mil,
Portanto, aqui recebeu 200 mil, hoje recebe 400. mil. Aqui recebeu 100 mil, hoje recebe 500 mil, porque a antecipação da legítima. Antecipou-se a legítima. Na verdade, eu posso fazer de uma forma até melhor, Mário. Fazer diferente. Fazer de uma forma diferente. Uma parte é legítima, 600 mil, não é? Sim. A outra parte é disponível. Correto? Se é disponível, eu vou dividir, obviamente. Vamos considerar que ele não tenha feito disposição testamentária. Ele não fez. Se não houve disposição testamentária, a disponível vai ser dividida por elas. 300 mil, 300 mil. Concorda? Concordo. E a legítima? A legítima será dividida também por elas por 300 mil. Só que esse 200 mil não é a antecipação da legítima, quer dizer que ela já recebeu 200 mil. Então aqui ela só vai receber 100 mil. E ela não teria da legítima receber 50%? Correto? Sim, mas ela já recebeu quanto? Quanto da legítima? 300 mil. Mas quanto ela já recebeu? Ah, ela já recebeu 100 mil. Então aqui ela vai receber 200 mil. Então aqui fica 500 mil, aqui fica 400 mil. Não ficou bom? Bom. Porque, tudo bem, mas ela tem o disponível. Mas a parte disponível, quando não se tem testamento, ela é dividida igualmente pelos herdeiros. Então é isso. Vamos lá para a nossa questão. Depois tira uma foto aí, Joaquim. Tá, vou tirar uma foto. Esses que eu faço, esses exemplos, né? Não são comuns, Não, habituais. isso aí, sinceramente, esse esboço aí eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto? Assim, de voltar a colação, colacionar, assim, dessa forma, não. A gente não aprende isso mesmo não, viu, Mário? Essa questão da colação não é tão óbvia assim. Poucas pessoas sabem fazer. A questão da colação é o seguinte: você tem que ser muito quadrado, não pode pensar muito, e tem que seguir exatamente o que diz a lei. Porque a gente faz isso de forma um pouco, como eu falaria, a gente consegue ter uma resposta, mas de uma forma pouco técnica. Correto? Você está entendendo o que eu estou falando? A gente calcula, ela já recebeu tanto, ela já recebeu não. Tudo bem, funciona nos casos menos complexos, mas há casos mais complexos. Quando houver casos mais complexos, porque é o seguinte, até o caso simples, você tem que seguir o passo a passo. Porque porque o complexo a gente não consegue resolver como a gente consegue resolver o simples. Isso aqui você me daria a resposta, eu tenho absoluta certeza. Mas esse diagrama, esse esquema, ele vai lhe auxiliar nos casos efetivamente complexos. Então, onde está meu celular? Vou tirar uma foto agora. Sobre isso. Também é importante você pensar sobre isso. Houve doação? Ok. Por que não é necessário o consentimento? Porque há colação. Ótimo. Então vamos lá. Já vou mandar para você. Então você vai sempre separar o que é legítima, o que é parte disponível. Então, você vai, como eles não há um testamento, você vai dividir tanto a parte legítima por 2, ou por 3, ou pelo número de herdeiros, como a parte disponível. Também você vai dividir por 2 ou por 3. Só que a parte legítima, aquilo que eles fariam jus, é porque não há essa divisão. A gente não faz essa divisão comumente nas heranças. Né? A gente vê aí o que é
É porque geralmente as heranças, na maioria das vezes, nós só trabalhamos quando não há doação anterior. É. Só quando não há doação anterior. Então, a gente não faz essa regra de dividir a legítima e dividir a parte disponível, porque, regra geral, nós deveríamos ter como passo anterior àquelas regras de sucessões sempre considerar a herança 50-50. 50 legítima, 50 disponível. Mas como geralmente não há doação, não. Como nesses casos que nós todos tratamos, nós nunca consideramos haver doação, nós consideramos esses dois grupos juntos e funcionam e, claro, dá certo, está correto. Só que a gente nunca se lembra que no passo anterior, aquela herança ela é dividida em duas partes, né? Assim, se você parar para analisar assim, da forma que a gente faz mecanicamente, você traz até um prejuízo para um dos herdeiros. Você tem sempre que pensar agora, quando você for fazer qualquer um daqueles exercícios de doação, você sempre divide a sua herança, é legítima e disponível. Não dá errado, porque, como eu falei para você, os exemplos nossos nós nunca tínhamos doação. Sim. Mas agora você já sabe que esse é um elemento a mais que nós vamos adicionar aqui. Tá? Show. Vamos lá. Qual é o exercício? É o 14. Colação. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam computado o seu valor ao tempo da doação. Olha só que interessante. Isso é verdade. Olha, por isso que é importante nós dividirmos em disponível e dividir em legítima. O instituto legítima, ele se contrapõe ao instituto disponível, ao conceito disponível. Esses dois conceitos, eles são faces de uma mesma moeda. 50%, 50%. Se eu faço uma doação e eu digo a doação, aí outra informação relevante. Essa doação que eu estou fazendo para minha filha, ela está saindo da minha parte disponível. Foi dito isso. Aí, Mário, quanto seria a legítima dela? 300 mil, porque era 600 a parte da legítima. 300 para uma, 300 para outra. Correto? E eu disse que a minha doação está saindo da minha parte disponível. Qual é a minha parte disponível? Não é 600 mil? Então, ela vai receber 200 mil e essa aqui também vai receber 100 mil. Olha como vai ficar diferente. Vou fazer aqui só para você, quando eu digo que não é antecipação e está saindo da minha parte disponível. Aqui eu vou fazer esse quadrinho aqui, correto? Para você ficar claro. Nesse caso, foi antecipação da legítima, porque saiu da legítima. A parte disponível ficou intacta. Mas eu vou falar o seguinte, da minha doação é o seguinte, olha, isso está sendo da minha parte disponível. A legítima para a primeira filha seria 300 mil e a legítima para a segunda filha seria 300 mil, correto? Só que está saindo da parte disponível, não há que se falar em colação. Então, essa aqui vai receber 200 mil, essa vai receber 100 mil. Tudo bem, Mário? Estamos juntos? Tranquilo. 200, mas sobrou 300 mil. Não sobrou 300 mil? 300 mil de parte disponível. Há testamento? Não há. Então, como vai ficar? 150 mil para essa aqui e 150 mil para essa aqui. Essa aqui vai ficar com um valor de 550 mil. Essa aqui vai ficar um valor 300, 600, 500. Essa vai ficar com um valor de 650 mil. Que é justamente o valor 100 mil maior que o dela. Então, olha como os efeitos são relevantes. Se quando eu não digo nada, presume-se que a doação ela sai da parte, adiantamento da legítima, correto? Não falei nada, fiz a doação,
Antecipação da legítima. No primeiro caso, 400 mais 200, 600, 500 mais 200, elas receberam a mesma coisa. No primeiro caso, você iguala. Igualou 400 mais 600, a mesma coisa. Uhum. No segundo caso, não. No segundo caso, uma recebe mais que a outra. Então, sempre que não tiver que ter a colação, só não tem a colação se a parte que doou colocar no testamento, na doação, que aquela parte está saindo da disponível dele. Exato. Acabou, aí não tem que chamar a colação nada. Exato. Ainda que ele tivesse feito uma doação só para um filho. Exato. O valor Você total da disponível dele, independe de qualquer coisa, que ele vai ter a metade a mais do que o outro, mas não tem nada a ver. Então, Márcio, se você tiver um pai muito rico, você vai falar para os seus irmãos: olha, pessoal, o artigo aqui da doação é o seguinte: o papai vai fazer essa doação para mim, mas é antecipação da legítima, tá bom? Tá bom, tudo bem. Só que lá no testamento, você vai colocar saindo da parte disponível. Só que a escritura pública, ela é... A gente fica aí uma semana para aprender a fazer escritura pública, aulas, assim, 8 horas por dia, 40 horas de aula. Tudo bem. Você vai ficar super bem com seus irmãos, super bem com seu pai também. E depois, né, seu pai veio a falecer. Pessoal, mas meu pai ele fez a disponível dele. Ele poderia ter feito para vocês, mas eu era predileto, preferido. Legal. Crueldade. É isso aí, crueldade mesmo. Mas é assim. Por isso que, vamos lá. Os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações. Ele fala legítima, mas na verdade ele usa essa expressão legítima como aquela parte de 50%, mas também como ele tem nesse artigo 202 um espírito de que você tem que ter um valor isento de doações, um valor total, um valor global isento de doações, para que você tenha aí, você saiba exatamente quanto que cada um vai receber. Porque é o seguinte, a colação significa retirar o que se subtraiu, retirar aquilo que se subtraiu. Portanto, quando você menos, com menos é mais. Então, você vai adicionar a doação feita, porque você tem que extirpar a doação do seu cálculo para que você saiba exatamente quanto cada um deles vai ficar. O valor tá. Pois não. Só uma dúvida. No caso, quando a pessoa for a um cartório para fazer uma doação, lá é obrigado a exigir a certidão antes para ver se já teve algum tipo de doação? Mário, qualquer ato que for ser praticado no notas, você precisa, é imprescindível, você trazer as certidões de inteiro teor do registro de imóveis. Não só esta, mas a de ônus e a de ações. Tudo bem. Agora, isso é o que importa. Isso é o que importa. Não há que se dizer em pesquisa nos cartórios de notas, até mesmo porque os cartórios de notas eles não são interligados. Se a pessoa fez a doação e não registrou, o problema é dela. O problema é dela. Ela já era o donatário, né? O donatário. Então, tudo bem que o doador fez 2 doações, vamos considerar isso, mas vai valer no registro de imóveis do imóvel aquela doação feita se encontra registrada. Mas não era isso que eu estava querendo chegar, não. Eu estou entendendo o que você está falando. O que eu estou querendo chegar é o seguinte: o cara pode chegar lá e doar um imóvel que corresponde a 50% da legítima, tá? A parte, ele vai respeitar a legítima lá, tem 2 filhos, tá? 50%, então, você vai falar de tudo ou o total do disponível? Ele pode doar a disponível, a legítima ele não... aí que eu estou falando, porque aí se ele fizer várias doações,
Por isso, exato, isso aí, esse é um problema da colação. Isso aí tem mais um problema de matemática aqui nessa situação, porque se ele faz doações e essas doações excedem a 50% do que ele poderia dispor, você tem que fazer a redução. Por isso que eu diminuí os valores aqui, porque eu não queria fazer redução. Tá. Fazer redução, aí tem um cálculo, é proporção, mas você tem que reduzir as partes, correto? Mas você começa a reduzir por último. Então, por exemplo, se nesse caso a parte que ele poderia doar é 600 mil, correto? Se ele disser que vai sair da parte disponível, ele faz uma doação de 300, 400 para uma filha e de 300 para a última filha, reduz 200, tem regras próprias. Você vai reduzir 200 da última. Ah, da última? Da última, você está entendendo? Você não reduz proporcionalmente, porque você considera que você a primeira é válida e você reduz da última. Caramba. Então, vamos lá para os artigos. Vamos lá. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar sair da parte disponível, contanto que não excedam. Portanto, são dispensadas. Porque se exceder a parte disponível, aí sim você vai ter que colacionar aquela parte que ultrapassa a parte disponível, concorda? Você tem que colacionar. Sim. Você quer que eu faça um exemplo para você? Deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos continuar considerando esse exemplo. Colação é um assunto não tão simples assim. Mas assim, para a nossa prova aqui, você se atenha às premissas e à letra da lei. Pronto. Aí você já vai fazer. Nós sabemos, então, que ele tem 600 mil e ele tem 600 mil. Esse valor aqui é o valor da legítima. Esse valor é o valor da disponível. Da disponível. Vamos imaginar que ele tenha feito para a filha, da parte, ele tenha feito uma doação de 600 mil. Se ele fez a doação de 600 mil e ele disse que aquilo saiu da parte disponível dele, a filha vai ficar com 600 mil de doação e eu simplesmente vou dividir 300 mil para uma e 300 mil para outra. Então, uma fica com 900 mil e a outra fica com 300 mil. Eu posso fazer isso, correto? Vamos imaginar agora se a doação para a filha tenha sido de 800 mil. Se a doação para a filha foi para 800 mil, ele falou, saia da parte disponível, você terá que reduzir. Você tem que considerar que a filha recebeu 600 mil de disponível e nós tínhamos se ela tinha 800 mil de doação, nós tínhamos 400 mil livres, correto? Para ser dividido por duas pessoas. Mas você vai voltar aqui 200 mil. Compreendeu? Porque foi a doação de 800 mil. Então, eu tenho que voltar com... Isso aqui a redução da doação. 400 mais 200, voltei aos 600 mil da legítima. Isso. É porque esse aqui era legítima. Esse de 400 mil. Ó, a doação. Vamos colocar aqui, doação, 800 mil. Você reduz 200 mil. Se você reduz 200 mil da doação, você reduz a parte disponível ao quanto de 600 mil. Se você reduz 200 mil na doação, você vai somar a legítima, que era 400 mil, você vai somar 200 mil. Aí você recompôs a legítima. Agora é que são elas.
Quando você recompôs a legítima, você vai dividir a legítima por 2 pessoas, 600 mil. E aqui, uma filha 1 vai receber 300 mil e a filha 2 vai Entendi. receber 300 mil. Correto? Mas em dinheiro efetivo ela vai receber só 100. Porque 200 já foi na ação. De dinheiro efetivo, ela vai receber 300 mil. Ela vai receber 300 mil de dinheiro efetivo. Ah, tá. Você pode falar isso. Né? Porque, na realidade, se a doação já foi e é do 800, eu vou pegar os 200 excedentes e vou deduzir da legítima. Exato, perfeito. Ótimo. Não é isso? Aí uma recebe os 300 e a outra recebe 100 para compor os 300. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Show. Exatamente. Vou tirar mais uma foto. Bem colocado. Tranquilo. Você faz. É só dividir em legítima disponível. Correto? Fez a divisão, deu certo. Agora, eu já tô indo na frente por conta da pergunta B. Essa legítima, o disponível e a legítima, você tem que calcular da época da doação ou da época da sucessão? Pois é o artigo 2005. Ó, Da época da sucessão. são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saíram da paz disponível, contanto que não excedam computado seu valor ao tempo da doação. Então, aqui é 2005. A gente está estudando para a primeira fase, então a gente tem que ser bem quadrado mesmo. A lei não fala que você tem que considerar a doação, computado o valor, ao tempo da doação, Então, é isso. Ao tempo da abertura da sucessão, não. Aí é aquela disposição lá da legítima, né, dos herdeiros necessários. Artigo 1847. Você calcula a legítima com o valor dos bens ao tempo da abertura da sucessão e você calcula a colação, o valor da doação ao tempo do valor da doação, ao tempo da liberalidade. Então, assim, são coisas, a lei disse, o valor inicial da linha da legítima nos termos dos herdeiros necessários é os valores dos bens ao tempo da abertura da sessão. Pronto. Mas e a colação? A colação vai ser nos termos do artigo 2005, computado o seu valor ao tempo da doação. Então, eu vou considerar o valor ao tempo da doação. Simples assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu não entro no mérito desses artigos. Eu obedeço à lei. Eu tenho uma grande facilidade. Eu sou uma pessoa muito obediente. Pessoas desobedientes têm mais dificuldade para entender o direito. Eu sou uma pessoa obediente e às vezes é bom não questionar. É assim que obedece. Ok. Então vamos lá, vamos para o artigo. Vamos vencer essa questão. Vencemos aqui a questão da colação. A letra B está errada por causa disso. Prova difícil. 2005. A dispensa da colação só poderá ser prevista no próprio título da liberalidade? A dispensa da colação, ela pode ser otorgada pelo doador em testamento ou no próprio título. Falso. 2006. O tabelião deverá obstar a doação de bens que ultrapassem o valor das legítimas dos herdeiros necessários? São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. O excesso será apurado com base no valor que os bens tinham no momento da liberalidade. Ou seja, o 2007, parágrafo 1º, ele tem absoluta consonância com o caput de 2005. Ok. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso. Assim apurado, a restituição será em espécie ou, se não mais insistir o bem e poder donatário, em dinheiro, segundo seu valor ao tempo da abertura da sucessão. Observado que forem, aqui já o parágrafo 2º a redução
correto? O excesso será apurado com base no valor que os bens tinham no momento da liberalidade e a redução segundo o seu valor ao tempo da abertura. Sujeita-se a redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita a herdeiros necessários, que exceder a legítima e mais a cota disponível deles. Ô Mário, exatamente isso que você acabou de falar. Porque você lembra que no final você disse assim, ela vai receber só 100, Sim. correto? Nesse caso, deu certo, passou. Mas em algumas situações, quando você soma a parte que ela recebeu a título relativamente à parte disponível, mais aquilo que se tivesse um outro herdeiro, ela teria que reduzir de fato. Ali ela só não recebeu, mas a depender, se houvesse uma terceira herdeira, Sim. ela teria ultrapassado. Então, quando ela tem uma parte, ela divide. Ela teria que 600, quer ver? É o que eu estou falando o seguinte, na hipótese ela tinha recebido 800, não era? Isso. Então vamos imaginar que ela tivesse 3 herdeiros. Então aqui o valor era 600, não era? 1.200. 1.200. Vamos imaginar que tivessem 3 herdeiras. Vamos dividir aqui na parte disponível e aqui na parte legítima. Fossem 3 filhas. Ela recebeu 800 mil. Na verdade, ela poderia receber 600 mil de parte disponível, claro, mais 200 mil. Mais 200 mil, não. Vamos imaginar que ela tenha recebido 900 mil a título de doação, para dar certo. Mas ela não poderia receber 200 mil, porque ela só poderia receber 600 mil, correto? sim. Mais 200 mil. Então, se ela recebeu 900 mil e ela teria só direito a 800 mil, não tem que haver uma redução de 100 mil? É exatamente esse caso do parágrafo 3º do artigo 2007. Sujeita-se a redução à parte da doação feita a herdeiros necessários, que excede a legítima mais a cota disponível. Por quê? Legítima. Cota disponível. Cota disponível. Eu vou ser sincero, eu já me fiz esse curso de igualação várias vezes. Esse artigo as pessoas não entendem de jeito nenhum. É complicado. Só quando se faz esse quadro. Nesse não caso de exceder, ela teria que aportar a diferença no inventário? Exato. Ela devolve 100 mil reais. Ela devolve 100 mil reais. Isso, o nome disso é redução. Aqui você observou que ela reduziu, né? Sim. Por quê? Porque a parte dela foi exatamente aquele raciocínio que você fez antes. Você tem a parte disponível, a parte da legítima, e você vê aí, ela já recebeu isso? Se ela já recebeu, então agora ela não vai receber mais nada. Então, nesse caso aqui, ela já tinha recebido, por isso que ele fala, olha, sujeito-se redução nos termos do parágrafo antecedente, a parte da doação feita herdeiro necessário, que exceder a legítima mais a cota disponível. Como assim? É porque você tem que dividir a herança em 2 blocos. Disponível, parte legítima. A disponível pode ser a doação para um herdeiro necessário, não importa. Correto? Então, aqui, a 2005, a letra 14 é a letra A. A prova, muito boa essa prova, mas não é difícil, né? Desde que nós tenhamos estudado aí a questão da colação. Tranquilo. Yeah. O momento que 14, letra A, tudo bem? Ok. 15. O montante que compõe a legítima dos necessários na doação e no testamento será verificado no momento. Nós temos que conjugar o seguinte: 2 artigos. O primeiro é o 1847. O 1847 é o artigo que fala o seguinte: o montante que compõe a legítima dos necessários no testamento. Nós temos aqui 3 situações. Na verdade, não é o 1847, não, é o 549. Vamos lá.
Montante que compõe a legítima dos necessários na doação. Doação. Legítima necessário, doação. É o artigo 549. Vamos lá. Nula é também a doação quando a parte que se der adquire o doador no momento da liberalidade. Então, em se tratando de doação, é momento da liberalidade. Doação, momento da liberalidade. Doação, momento, liberalidade. O valor da doação, momento da liberalidade. É o artigo 549. O montante que compõe a legítima dos necessários na doação é o momento da liberalidade. E o montante que compõe a legítima dos necessários no testamento é o quê? Abertura da sucessão, é o 2007, parágrafo 1º. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Não, é esse, 2007. São sujeitos à redução da doação, em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. Na abertura, na liberalidade e na abertura da sucessão. O montante da legítima será verificado no momento da abertura da sucessão. É 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão. É o artigo 549 e 1847. A resposta é 1847. Agora sim. O valor das doações, da legítima dos necessários, nos termos do artigo 549, diz respeito ao momento em que haver momento da doação, momento da liberalidade, do testamento, abertura da sucessão. Então, aqui, a letra D. 16. Ainda sobre o direito das sucessões. Voltando aí agora, já falamos aí sobre colação, que é um tema aí da partilha, inventário, sonegados, do pagamento das dívidas do testamenteiro. Vamos lá. Caduca o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morre na viagem nem nos 30 dias. Isso é falso, 1891. É muito fácil essas questões. Os testamentos especiais, com aqueles mnemônicos, com aqueles cartões, aquilo ficou assim, excelente, ficou ótimo, fica muito fácil. Porque o militar, o marítimo e o aeronáutico, eles são iguais. Eles são iguais. O marítimo, bordo de aeronave, bordo de navio. Duas testemunhas. O marítimo se testa perante o comandante. O aeronáutico, você não vai testar perante o comandante porque o comandante está pilotando a aeronave. Se testa perante pessoa designada pelo comandante. Qual seria a forma? Ao que corresponde ao público ou ao cerrado. Vai ser anotado no diário de bordo. Feita a anotação no diário de bordo, vai ser entregue à autoridade administrativa do primeiro porto ou do primeiro aeroporto contra recibo no diário de bordo. Entrega para a autoridade administrativa contra recibo. O que mais? É isso. É simplesmente isso. Aí tem a hipótese. Ele vai se caducar? Vai caducar? Sim. Se ele não morre na viagem, nem nos 90 dias seguidos, estando em local onde ele poderia testar da forma ordinária. Ainda não valerá o testamento marítimo se a pessoa poderia, no curso de uma viagem, poderia
desembarcar e testar na forma ordinária. A pessoa parou em Salvador, no cruzeiro, e testou, mas ela poderia ter descido e feito o testamento. Então, tudo bem. Agora, tudo isso que eu estou dizendo a você, mentalmente, isso é porque eu fiz os cartões, eu decorei os cartões. E eu tenho um esquema de aula que eu já passei para você. Por isso que é importante ter os esquemas. O esquema de aula, a minha aula está aqui, ó. O esquema de aula do curso de sucessões. Isso tudo aqui foi esse esquema que eu fiz. Aqui, eu vou mostrar para você. Só para a gente... Se lembra desse esquema? Quem? Navio, em viagem. Em navio, viagem, em aeronave. Correto? É aquele esquema. Pois é, se me perguntarem, então, numa prova, eu já vou ter um bom mnemônico para eu vou, assim, me safar, eu acho. Porque é difícil se você não tiver esquematizado. Porque são informações, várias informações, né? Então, não é 3090, nos termos do artigo 1891, é nula a disposição testamentária que favoreça irmãos ou ascendentes da pessoa que a rogo escreveu o testamento. É nula a disposição testamentária que favoreça irmãos ou ascendentes da pessoa que escreveu. Quem são aquelas pessoas não legitimadas a suceder e também a receber legados? É a TT do 1801. A TT do 1801, que não tem filhos, é a concubina daquelas outras pessoas. Ela escreveu o testamento a rogo. Então, as pessoas que escreveram o testamento a rogo, as testemunhas do testamento, o cônjuge, o concubino do testador e o tabelião, o escrivão, comandante. Nós só sabemos isso em 1801. Letra B correta. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade e penhorabilidade sobre os bens legítimos. Correto, vimos isso ontem. A, B e C, somente com expressa declaração de causa pode a desertação ser ordenada em testamento? Verdade, isso é o artigo 1964. A deserdação, quando a pessoa é deserdada, na verdade, é um poder, uma faculdade que se tem a pessoa que vem a falecer de excluir aquela pessoa da legítima. Claro que é da legítima, porque se ela é deserdada, eu não estou excluindo só da parte disponível. Tudo bem. É porque eu estou deserdando. Não quer dizer que eu vou excluir da parte disponível. Não. É excluir da parte disponível e da necessária. Eu posso deserdar, mas em algumas circunstâncias especiais da deserdação. Porque a gente pensa que a deserdação é da parte disponível só. Não é. É da parte legítima, é de tudo. Vamos lá. Os herdeiros podem ser privados de sua legítima. Mas é óbvio que se eu estou privando estes herdeiros da legítima, eu estou privando ainda mais. Se a legítima é mais que o disponível. Se eu estou excluindo eles da legítima, é obviamente que eu também os estou excluindo da parte disponível. 1961, correto, Mário? Ok. É nula a disposição testamentária que favoreça irmãos ou ascendentes. Então, aqui, tranquilíssimo, muito fácil. Prova da remoção, 16, letra A. Deixa eu marcar aqui, 16, letra A. 17. No que diz respeito à deserdação dos descendentes pelos ascendentes, assinar a alternativa correta. Descendentes por ascendentes. Então, a deserdação, Mário, ela está tratada aqui no 1961, 1962, 1963, 1964. Ó, os necessários, eles podem ser privados da legítima em todos os casos em que podem ser excluídos. Ótimo, eles podem ser privados. Tá? E nós temos as hipóteses do 1814, inciso 1, mais essas hipóteses de 1962 e 1963. Só que nós estamos tratando de deserdação. Se é deserdação, estamos tratando do capítulo 9. Se é capítulo 9, capítulo 10º, de qual
de qual... não é o título, de qual título? Da sucessão testamentária. Se é deserdação, é óbvio que é o instituto que você vai encontrar no testamento. Correto? Porque é a sucessão testamentária. Por isso que é importante nós termos essa visão do todo para nós, porque a deserdação ela diz respeito quando há. Então, deserdação é quando tem testamento. Sim, deserdação é quando tem um testamento. Então, vamos lá. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Deserdação só ocorre em testamento. O outro herdeiro a quem aproveite a deserdação é que vai provar a veracidade da causa. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 4 anos da abertura do testamento. Correto? E aí vai ter uma briga daquelas, né? Vamos lá. No que diz a respeito à deserdação dos descendentes por seus ascendentes, assinala correto. As causas de deserdação são exemplificativas. As causas de deserdação... Não, isso é falso. Autorizam. Não. As de deserdação não são exemplificativas. São essas do 62 e 63, mais de 1814. O direito de provar a causa de deserdação extingue-se no prazo de 4 anos da abertura da sucessão. Isso é verdade. Isso é verdade. Aqui, a letra A está equivocada, a letra B está correta, a letra C. Valerá a deserdação feita pelo autor da herança em documento particular, outro que não testamento, desde que reconhecido pelos demais herdeiros? Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação, é para assinalar correta. B. Aqui está errada a letra B, não é abertura da sucessão, é abertura do testamento. Então, a letra A está errada, a letra B está errada, porque é da abertura do testamento, não da abertura da sucessão. A letra C está equivocada, porque o 1964 é categórico. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. A letra D, a deserdação pode ser ordenada em testamento? Sim, não, falso. Letra C e D, fulcro no 1964. Ao herdeiro instituído, ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Sim. 1965, fácil essa questão, entre aspas, porque precisa de muito cuidado na hora dessa prova. Próxima questão, 18. João falece deixando 2 imóveis do mesmo valor e 2 filhos, Lucas e Júlia. Na partida, o imóvel na rua X fica para Lucas, o imóvel na rua Y para Júlia. Nesse caso, é correto afirmar que a propriedade dos imóveis só se transmitiu com a partilha? A propriedade dos imóveis só se transmitiu com o registro do formal de partilha? A propriedade se transmitiu com a morte e se individualizou com a partilha. Embora a propriedade tenha se transmitido com a morte, eles eram condôminos, né? Eles eram condôminos, mas isso não tem relevância, assim, não tem relação. A pessoa pode ser propriedade de condôminos, tudo bem. Mas a letra D é a correta. Prova a propriedade se transmite com a morte e se individualiza com a partilha. A propriedade se transmite com a morte e se individualiza com a partilha. É correto que no direito de representação, considerado como instituto do direito das sucessões, representação, o descendente do excluído da sucessão não pode herdar representante, o excluído? Os filhos da Richthofen não sucedem? Não, sucedem. 1816. Mas, Joaquim... Pois não. Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Vem aquelas ponderações malucas que eu faço. Não, são muito bem-vindas. O 18 ou o 19? O 18. A propriedade dos imóveis se transmitiu com a morte? Sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu acho que a correta seria B. Porque, na realidade, a propriedade ela não se transmite com a morte. Porque a morte me dá o direito de suceder e eu posso recusar ou não. Então, não me deu a propriedade. A propriedade, na realidade,
Só se faz no registro de imóveis, concorda? Ô, Mário, para você ter essa resposta, eu tenho que buscar um desses livros aqui e eu vou explicar para você o nosso sistema, um desses aqui dessa coleção. Então, vamos lá. Qual é? Registro de imóveis, esses aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Registro de imóveis. Eu acho que eu comprei até 2 desse aí, que eu pensei que era mais de um. Não, mas eu acho que tem 2. O registro de imóveis são 2. Tá, eu tenho. Não, registro de imóveis tem até 3, ó. Ah, tem o terceiro? Tem aqui, ó. Ah, eu não tenho o terceiro. Eu acho que eu comprei 2 desse terceiro, só que um eu já botei até meu nome. Se Você não quer me vender esse terceiro? Não, se você não se incomodar, eu te encaminho. Ah, então vou passar meu endereço para você. Você sabe que toda semana agora eu recebo um Aqui, livro, né? ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você tem 2 do 3? Não, eu tenho 3 e 3, ó. Comprei 2, 3, ó. Ah, então tá. Para eu completar minha coleção, porque no dia que eu estive lá em BH. Ah, não, peraí. Eu tenho registro de imóveis. Não, eu tenho 3 aqui, Mário. Já Não, tem? Ah, então. eu tenho ó, o registro de imóveis 1, registro de imóveis 3, registro de imóveis 2. Ok. Eu tenho 3. Eu tenho 3. É. Eu comprei 2, 3. Eu tava pensando que eu Não, tinha um. mas Eu assim. pensei que eu tinha um em casa. Se Aí eu você comprei. tiver outro aí, você me fala, porque quem sabe você não completa minha coleção. Porque, ó, tá faltando o tabelionato de notas 3. Eu tenho outros aqui. Essa minha Tem coleção, ela registro não de tá imóveis 1. completa, não. Ó, vamos lá, então, para isso que você me perguntou. Vamos lá. O registro, isso tem a ver com o nosso sistema. Sim. Vamos ver se nós conseguimos localizar essa questão aqui. Natureza jurídica, regras, hora, competência. Vamos seguindo aqui. Sistemas registrais imobiliários, 77. Tá. Mário, 77. Vamos lá na página 77. Isso aí que você fez foi uma pergunta excelente. Porque é óbvio que eles vão perguntar isso na prova. O estudo comparado dos sistemas notariais e registrais, como ele é bem pequenininho, eu vou só fazer um resumo. Tá. Ó, o estudo comparado dos sistemas registrais imobiliários se mostra de grande importância para o profissional, etc., o funcionamento. Sendo assim, tá, introdução. Ó, nós temos, do ponto de vista formal, 3 sistemas, né? O sistema da transcrição, que era aquele que nós tínhamos, né, antes da entrada em vigor, no dia 1º de janeiro de 1976, da Lei 6.015, nós tínhamos o sistema da transcrição. Nessa categoria, os sistemas copiam, transcrevem todos os títulos. Então, naquele livro da transcrição, nós tínhamos copiados os títulos, né? A doação em ordem cronológica. Isso aí causava um problema grave, porque nós fazíamos a transcrição dos títulos no registro de imóveis, dos títulos lavrados, né, em notas. Então, depois de 10, 20 anos, você teria que buscar em ordem cronológica aquela escritura pública que tinha sido copiada no seu livro. Só que tudo bem, se você tem aí a escritura, se você tem aí a certidão do registro, em que conste em qual livro, em qual folha do livro da transcrição ele foi lavrado. Porque se você, obviamente, as pessoas elas perdem esses documentos, né? Você não saberia informar, então você teria que ler todos os livros. Ou então você ter um indicador aí dos atos praticados, né? Mas também isso é falho. O que ocorria, na verdade, que não se localizava, não se tinha como localizar de forma rápida essa escritura pública lançada no livro da transcrição. Aí o que acontecia? As pessoas elas perdiam um tempo absurdo relendo todos os livros da transcrição numa serventia. Imagina uma serventia em que se busca uma escritura pública, por exemplo, como Rio de Janeiro ou São Paulo, no livro da transcrição. Quantos negócios não são feitos? Então, depois nós temos o sistema de inscrição, o assento registral corresponde a um extrato do título, extraindo o sistema de inscrição.
Sim. Temos sistemas de organização e sistemas, etc. Sobre quais pontos, né? Sistema do folho real, o sistema da descrição, tá, mas não é isso que eu quero. O sistema da inscrição é o nosso, na realidade, não é isso? O sistema da inscrição, o acento corresponde a um extrato do título, extraindo deste título apenas as disposições que têm caracteres de direito real. Somente tais caracteres, sob o ponto de vista formal, somente tais caracteres são suscetíveis de publicação por meio do registro, em função dos efeitos dele decorrentes. em função dos efeitos dele decorrentes. Somente tais caracteres são suscetíveis de publicação. Exemplo, esse tipo é o brasileiro, é o sistema que você lança a inscrição, correto? Sistemas de classificação. Os livros de registro apresentam previamente compartimentos ou campos nos quais se revela abreviadamente o direito resultante do documento. Estes livros se apresentam como um formulário pré-impresso em que só se preenche as lacunas. Essa categoria é apropriada para as legislações em que se tenham estabelecido taxativamente quais são os direitos inscritíveis. Então, nós vamos ter o livro da doação, o livro da compra e venda, correto? É nesse jeito. Posto que os direitos, neste caso, são tipificados em sua enumeração e em seu conteúdo. É típico, isso que ele falou aqui foi perfeito, porque existe uma diferença entre tipicidade e taxatividade. Tipicidade e taxatividade. Enumeração diz respeito à taxatividade. Eu acho muito inteligente pessoas inteligentes, assim. Eu acho, desculpa a redundância, mas o que ele quis dizer é o seguinte: esse livro é muito bem feito, bem escrito. Enumeração diz respeito à taxatividade e conteúdo diz respeito à tipicidade. Os direitos reais, eles são taxativos. É um rol, por exemplo, o artigo 1225, em que nós temos ali todos os direitos reais. Aquele rol ali, ele tipifica alguns direitos reais, mas ele não é taxativo. Porque, por exemplo, nós temos, considerando aí direito real de garantia ao longo do penhor, hipoteca e anticrese, a alienação fiduciária, que não se encontra no 1225. Nós temos, por exemplo, a enfiteuse dos terrenos da Marinha, que elas continuam, elas existem, não podem ser mais instituídas, né? Certos da Marinha, tudo bem. Então, aquele 1225, você não pode dizer que é um rol taxativo. Aquele rol é um rol típico, mas ele não é um rol taxativo dos direitos reais. Você entendeu, Mário? Entendi. Porque Então, vamos lá, vamos adiante. Vamos aí, a gente começa aí com um livro e a gente começa Vamos lá, vamos para agora os sistemas de inoponibilidade, sistemas de registro ou sistema declarativo. A característica primordial desses tipos de sistemas consiste em que neles o surgimento do direito real não se dá com o registro, mas sim com o surgimento do título, sendo que o registro dele se limita a dar mera publicidade. Nesses tipos de sistemas, a constituição do direito real é inteiramente independente do instituto registral. Os sistemas de inoponibilidade, sistemas de registro de documentos ou sistema declarativo. Todavia, apesar de a ausência do registro não prejudica a existência, o seu efeito erga omnes exige a presença da notoriedade. Deste modo, quem escreve seu título aquisitivo no registro fica a salvo de quaisquer reclamações que formulem aqueles que em data anterior ou ao mesmo tempo adquiriram o mesmo direito ou outro incompatível com o escrito. Dentre os sistemas, então nós temos aqui, dentre os sistemas, esse sistema aqui é o sistema de inoponibilidade, sistemas de registro ou sistemas declarativos. Então nós temos o sistema francês, vamos lá. Dentro dos sistemas existem gradações dos efeitos do registro, variando desde aquele em que o título não registrado não vale apenas contra aquele que for com ele contraditório e estiver registrado, até aquele em que a validade perante qualquer pessoa, inclusive aquela que não possui título algum, está condicionada ao registro.
Então, vai de um extremo ao outro. Em termos práticos, esses sistemas registrais consistem no arquivamento de títulos que servem de prova pré-constituída em eventuais demandas. Fazem parte desse grupo o francês, o italiano e o português. Como o francês é o mais famoso dentre estes e serve muitas vezes como ponto de contraposição ao sistema brasileiro em debates, como é o sistema francês? O sistema francês consiste no arquivamento de uma cópia do documento que caracteriza o direito real, apresentado em pastas organizadas por pessoas. E nessas pastas anexam-se os títulos por ordem cronológica até que, ao chegar a um determinado volume, são encadernados. Apesar do arquivamento ser feito por pessoa, existe um sistema de interligação dos dados. Devemos ressalvar que as duas demais classes são uma subdivisão, tá? Vamos lá para o alemão, né? Sistema alemão, que é esse? Eu estou aqui no brasileiro já. Você já está no brasileiro? Mas antes a gente tem que passar pelo alemão. Todos os sistemas. O contrato é um instrumento produtor de obrigações sem força para transmitir ou construir o direito real. Ou seja, no sistema alemão, você tem que ter o registro, correto? O registro. Vamos lá no sistema brasileiro, é eclético. Ele é misto entre o declarativo e o constitutivo. Então, ele apresenta-se na forma constitutiva, mas existem casos em que se admite a alteração do direito real independentemente do registro, como ocorre nas hipóteses de aquisição originárias e de sucessão causa-mortes. Nestas hipóteses, o registro visa apenas atingir o requisito da publicidade. Então, Mário, era isso que eu queria lhe dizer. Nesse caso, regra geral, o nosso sistema ele é misto. Você tem a escritura pública, que declara, e você tem o registro que constitui. É isso que é a conclusão dessa explanação nossa. Entendi. Tudo bem. Mas, entretanto, você tem uma situação em que o registro ele não é constitutivo, ele é simplesmente, ele diz a expressão declarativo, né? Visa atingir o requisito da publicidade. Nem é bom dizer declarativo, mas ele simplesmente não é constitutivo. É melhor dizer o seguinte, ele não é constitutivo, mas visa apenas atingir o requisito da publicidade do direito real, que já se formou em ato anterior e atender ao princípio da continuidade no momento. Então, por exemplo, regra geral, declarativo e constitutivo, só há transmissão com o registro. Mas e na morte? Na morte é uma exceção, porque na morte a transmissão da propriedade ela ocorre com a morte, sim, o registro tem efeitos apenas declarativos ou então de publicidade. Pronto. E ele ainda complementa lá embaixo. Podemos observar o caráter declarativo da inscrição dos direitos decorrentes da sucessão hereditária, artigo 1784, que dispõe aberta a sucessão, a herança transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Em sua forma... Excelente. Em sua forma constitutiva, o sistema registral brasileiro se amelha muito ao alemão. Constitutivo, né? Porque é indispensável. Sendo que a maior diferença entre os dois sistemas reside na diferença no grau de presunção da veracidade atribuída ao registro. No sistema alemão, uma vez inscrito o título, essa inscrição traz em si uma presunção absoluta, iuris et de iure, do direito real nele inserido. O que significa dizer que eventuais vícios existentes no contrato que ele deu origem não afetam o direito real dele decorrente, resolvendo essa questão para o prejudicado tão somente na esfera indenizatória. O Brasil, o registro traz em si apenas uma presunção relativa. Ou seja, o Brasil, o grau da presunção é distinta do alemão. Correto? Mas é isso que a gente tem que estar estudando nas provas agora. Né? Vamos adiante. Desculpa até interromper, mas se eu não... Não, mas foi extremamente importante isso. Isso aí foi extremamente importante. Foi extremamente importante. A propriedade dos imóveis se transmite com a morte e se individualiza com a partilha. E aí vocês vão me perguntar, e o registro, nesse caso específico, assim como também dá uso capião. O registro é meramente declaratório para fins de publicidade. Ok. Ótimo, né? Ótimo. 19. É correto que, no direito de representação, considerado como instituto do direito das sucessões, a representação, nós já vimos,
O descendente do excluído da sucessão não pode herdar representando o excluído? A filha da Stoffen herda. Não há direito de representação na lei transversal? Isso aqui é regra geral, é verdade, mas isso é falso porque tem uma exceção aos sobrinhos, quando com tios, irmãos do falecido, né? Correto? Vamos lá. O renunciante à herança de uma pessoa não pode representá-la? Pode, nós vimos isso. O renunciante, você lembra que o filho, parece que era o Rafael, que renunciou ao Jackson, e depois o Jackson morre, e aí o Caio, que era o avô, né? Uhum. Correto. Quando houver mais de um representante concorrendo à sucessão por estirpe, isso aqui nós temos que tomar muito cuidado. O código ele não é preciso, correto, não contou com o meu apoio na formulação. Miguel Reale me procurou, mas eu falei que não. Grave erro. Grave erro. Miguel Reale não contou com minha assessoria técnica, então o código tem essas imprecisões, incorreções, esses erros. A nossa, né, Mário? Não, sua, com a minha não. Aí, por quê? Porque são duas situações distintas. O título da sucessão é sempre direito próprio ou representação. A forma da sucessão é partilha. A forma da partilha é por estirpe ou cabeça. Por cabeça, ou então por estirpe por cabeça. Isso. Né? Porque primeiro você tira do pai pré-morto estirpe. Porque ele já morreu, então não tem mais uma cabeça ali, mas tem a estirpe. Uhum. E depois você divide pelo número de representantes, que é por cabeça. Então é por cabeça e por estirpe por cabeça. O renunciante à herança de uma pessoa não poderá? Poderá. Quando houver mais de um representante concorrendo à sucessão por estirpe, será a divisão será por cabeça, né? Então a letra D está errada. Há direito de representação na linha reta descendente. Mas nunca na ascendente. Mas nunca na ascendente. Outra palavra que outro dia eu estava pensando sobre isso, que ela é absolutamente, ela não faz o menor sentido, essa palavra reta. Reta. Sabe por quê? Existe linha colateral descendente? Não tem. Existe uma linha transversal ascendente? Pode parecer, mas isso causa uma dúvida. Eu sempre tive dúvida quando eles usavam essa expressão reta. Quando eu comecei a fazer meu estudo, eu falei, mas essa palavra reta, por quê? Eu pensava sobre isso, reta, mas não faz sentido. Mas eu não conseguia muito elaborar, porque a gente precisa de muito tempo de estudo para poder amadurecer e entender todo o conjunto, né? Reta. Essa palavra reta não faz o menor sentido. Na linha descendente. Mas nunca há direito de representação, e eu acho nem melhor dizer linha, porque linha, não existe uma linha descendente, o que existe é uma classe de descendentes, correto? Mas no ascendente, você tem duas linhas, você tem a linha materna e a linha paterna. Por que não tem linha no descendente? Você tem 3 filhos, você tem 3 linhas? Não. Tem a linha do filho 1, filho 2 e filho 3? Não. E aí tem, os descendentes da linha do filho 3. Faz sentido falar isso? Não faz. Mas faz sentido você falar em linha no ascendente, porque você tem linha materna e linha paterna. Mas filho, você só tem um filho. Não faz... eu tenho 3 filhos, então eu tenho 3 linhas de filhos. Não tem sentido. Então, isso aqui é outro... É pensar sobre o direito, não é simplesmente reproduzir e copiar o código italiano como fez Miguel Reale. Não, não é isso não. É porque são coisas que já são assentadas. Eu até entendo essas expressões, elas são... Mas a gente pode contribuir e trazer, por exemplo, uma maior precisão, acredito eu, está vendo com todo respeito.
as brincadeiras à parte, mas é porque essas expressões elas já são assentadas no vocabulário, né? Sim. Do direito. Mas eu acho que elas causam mal. Eu acho que elas têm um valor histórico, sim, relevante, mas eu acho que não é adequado nós mantermos, né, essas expressões. Vamos lá. Sobre o direito das sucessões em conformidade com o Código Civil Brasileiro, marque a alternativa correta. Essa foi anulada. A 19 foi letra E, então. A letra E. Isso. A direito de representação na linha reta descendente. Fácil, né? Uhum. A 20. Sobre o direito das sucessões em conformidade com o Código Civil Brasileiro, marque a alternativa correta. Legitimam-se a suceder apenas as pessoas já nascidas, as nascidas ou concebidas. Podem ser revogados os atos de aceitação irrevogáveis. Falso. A renúncia da herança deve constar expressamente em instrumento público particular. Falso. Particular, de novo. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, sendo que, se concorrer com outros parentes suscetíveis, terá direito a um terço da herança. Isso aqui seria verdade em 1790 se não houvesse aquela decisão do STF. Portanto, tanto é que a questão 20 ela considerou como a letra A, B, C, D. Não, está errada, essa aqui foi anulada. A questão 20 foi anulada, mas porque não há mais que haver essa regra. Nós temos aqui ainda uns aspectos gerais. Você, por acaso, você pode ficar aí mais uns 10 minutos, 15 minutos? Ou você tem um compromisso agora? Não, 10, 15 posso. 10, 15 minutos. Então, vamos fazer só o seguinte. Só vamos fazer essa última folha, o 21 aqui, que eu quero... porque dos aspectos gerais, porque eu termino no 32, eu gostaria, na verdade. Vamos ver aqui vamos fazer só mais essa 21 até o 24. Começa com que pergunta? Sobre o direito de representação na sucessão é correto afirmar. Questão 21, desse arquivo. Sobre o direito de representação na sucessão é correto afirmar. Tá? Não se representa herdeiro excluído da sucessão por deserdação e dignidade? Falso. O direito de representação limita-se aos parentes da linha reta? Falso, porque tem a hipótese do transversal. Não se reconhece o direito de representação aos descendentes do renunciante? Isso é verdade. A não ser que ele seja o único, por exemplo, o descendente daquele grau, correto? Que é a forma mais adequada de se dizer isso. Então, se todos os filhos do avô renunciarem, os netos eles vão suceder por direito próprio e a forma da partilha será por cabeça. Então, a letra C, correto. Admite-se o direito de representação ao cônjuge do herdeiro pré-morto? Cônjuge representa? Não, cônjuge não representa ninguém. Admite-se o direito de representação ao cônjuge do herdeiro pré-morto? Não. Por exemplo, se o João ele era casado com a Maria e ele era filho do Caio, o João falece e o pai, Caio, vem a falecer depois, a Maria perdeu, como falam os cariocas, né? Perdeu, não é? Perdeu o pecúlio. Perdeu, não é uma frase aí no assalto, perdeu o irmão, uma coisa assim, né? Perdeu. Então é isso, a Maria perdeu. Não há que se dizer representação em afinidade, em vínculos de afinidade. Eu só vou fazer porque essas 22 e 23 elas são mais complexas, precisam de mais tempo. A gente faz elas amanhã. Só vou fazer a 24. Herança jacente, nós já sabemos o que é herança jacente, né? Aquela em que o decújo deixou bens, mas não deixou testamento, sendo que não há conhecimento da existência de algum herdeiro. Fácil, é isso. Ela é herança jacente quando se tem bens até o momento em que há um herdeiro habilitado, então há declaração de vacância. O reconhecimento por sentença de que não há bens, mas apenas herdeiros, sendo que não tem personalidade, isso é herança jacente? Falso. Aquela que o falecido deixou bens e herdeiros? Não, falso. Aquela que o falecido deixou bens e herdeiros, herança jacente não. Herança jacente é essa herança em que nós temos os bens, mas não temos os herdeiros. Vamos aqui, por exemplo, aqui nós temos a 22, a 23, vamos fazer amanhã, e a 25, tudo a respeito de colação. Ótimo. Vamos para 26. A exclusão por indignidade. Exclusão por indignidade? Exclusão por indignidade. 1819. Não tem a ver com deserdação. A exclusão por indignidade, embora elas tenham pontos comuns.
É feito por testamento? Falso. Essa é a deserdação. A indignidade ela é feita por sentença. Abrange todos os motivos da deserdação? Falso. Os motivos da exclusão por indignidade, eles são mais restritos, né? Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Nós temos aquelas outras hipóteses da deserdação. A deserdação, ela abrange os da indignidade, e os da indignidade estão abrangidos pela deserdação. Está sempre fundada em fatos anteriores à morte do autor da herança. A indignidade não. A indignidade pode ser antes ou depois. Não, antes ou depois. A indignidade alcança tanto os legítimos quanto os testamentários. E a letra D é correta. Agora, uma outra prova do 27 aqui. O que é um pré-legatário ou legatário precípuo? O pré-legatário ou legatário precípuo é o legatário que foi não me peçam para falar essa palavra. Aquinhoado, por favor, né? Difícil. O legatário que foi beneficiado com um quinhão, né? A pessoa que reúne a condição de herdeiro legítimo e legatário. Isso é um pré-legatário ou legatário precípuo. É a letra B. Amanhã a gente continua aqui com as nossas questões da colação, inventário e partilha, que é aquela parte final, que é uma parte muito exigida, mas sempre é colocada em segundo plano. Alguém um dia, um professor, eu sei que organiza a prova, me disse que eles gostam muito dessa parte final, porque todo mundo começa a estudar a sucessão e chega a um ponto da sucessão que já está extremamente cansado e não vence a parte da colação e da partilha. E aí as questões elas versam sobre estes temas, porque se sabe, os organizadores das provas, que os alunos eles não vencem todo o direito da sucessão. Mas não é o nosso caso, porque a gente vai vencer toda essa parte também, né, Mário? Com o professor Joaquim. Oi? É porque eles não estudam com o professor Joaquim. Ô, Mário, mas eu aprendo muito com você, viu? Ruim. Muito obrigado, viu? Então, vamos lá. Amanhã a gente encontra, então, às 8 horas. Até mais. Tchau. Olha comigo.